Agora, a causa que é um sinal de alerta é o que a gente chama de delirium. Delirium, gente, é alteração súbita, é uma agitação súbita, é uma flutuação do nível de consciência. Por exemplo, o idoso ele alterna ao longo do dia momentos de muita sonolência com momentos de agitação. E às vezes ele pode trocar o dia pela noite, por exemplo, ficar agitado à noite, sonolento de dia, ou fazer essas trocas ao longo do dia, né? Tem períodos que ele está sonolento, tem períodos que está gritando, tá agitado. Além disso, ele pode ter algumas alucinações, né? Ver coisa que não existe, ver bicho pela parede, ver algumas alterações que antes não acontecia com ele. E o mais importante que a gente tem que ter consciência é que o delirium, gente, é reversível. Uma vez que a gente tira o que está causando isso, o idoso melhora. Então, por isso é super importante que a gente detecte o mais rápido possível o motivo daquele delirium. O que está causando isso nele? Então, diante de uma alteração, uma flutuação do nível de consciência, o idoso ficando muito sonolento ou ficando muito agitado e alternando esses estados ao longo do dia, idoso trocando o dia pela noite, a gente sempre precisa investigar, isso é uma urgência, tem que levar no médico o mais rápido possível para identificar a causa. E o delirium, ele pode ter várias causas, às vezes pode ser só um desconforto, mas pode ser uma infecção grave. Então, as infecções causam delirium, alteração de íons, por exemplo, um sódio baixo pode causar delirium, alteração da função renal, né, a creatinina alta causa delirium, alterações, por exemplo, das enzimas do fígado podem causar essa alteração, essa flutuação do nível de consciência, né, que a gente chama de delirium. Uma insuficiência cardíaca descompensada pode causar, por exemplo, uma baixa oxigenação por conta de asma ou por conta de um enfisema pulmonar também pode causar. Uma coisa, gente, que é muito frequente, que causa delirium e que às vezes a gente não percebe, é desidratação. Mas o idoso, ele não sente tanta sede. Na verdade, o estímulo de sede dele está bem diminuído e ele não vai ficar te pedindo água. Principalmente nos períodos de calor, se você cuida de um idoso, leve água para ele o tempo todo, né? Vai lá, toma um pouquinho, não pergunta se ele quer não, porque se você perguntar assim, pai, mãe, vocês estão com sede? Eles vão falar que não estão, porque o estímulo de sede é diminuído. Então você vai perguntar se está com sede não, você vai pegar água e vai, toma um pouquinho, toma mais um pouquinho, tá quente, toma mais um pouquinho, né? Incentive a beber água e não deixa lá o copo do lado para ele beber, porque ele não vai beber. Você precisa dar. Ele não vai lembrar porque ele não sente sede. Principalmente se ele tiver um quadro de demência, aí que ele não vai saber te falar mesmo, né? Enfim, é importante a gente estar atento para isso, porque são pequenas coisas que podem prejudicar o idoso. E nesse período de calor, gente, a desidratação é muito frequente e às vezes o sintoma que ela vai dar vai ser confusão mental. O paciente com demência de Alzheimer, a gente tem que estar mais atento ainda. Porque às vezes ele pode estar sentindo alguma dor, um desconforto, uma dor para urinar, né? Algum tipo de desconforto, uma constipação intestinal. E dependendo do grau do Alzheimer, né, do estágio do Alzheimer, ele não vai saber te falar certinho o que está acontecendo com ele. Ele vai saber identificar muito bem o que é aquilo. Então, às vezes, ele vai ficar mais agitado. Então, sim, isso acontece. E o delirium também pode acontecer na demência de Alzheimer, né? Pode acontecer em qualquer paciente, tendo ou não Alzheimer. Essa confusão mental, essa troca de dia pela noite, essa agitação, essa flutuação do nível de consciência, pode acontecer em qualquer idoso. Vou dar um exemplo. A minha outra avó, minha avó Glorinha, que hoje não vive mais, mas assim, ela foi fazer uma cirurgia e internou. E ela era super lúcida, super lúcida. E durante o momento da internação, ela ficou vendo bicho pela parede, ela ficou super confusa lá, minha tia ficou preocupada. Por que isso aconteceu? Porque mudou o ambiente que ela estava acostumada. E isso é muito comum. Às vezes muda o ambiente que o idoso está acostumado, ou muda a pessoa que estava cuidando dele, né? Troca de cuidador. E ele pode ter o delirium também. Ele pode ter essas alterações, pode ter confusão mental, né? Consequentes a isso. Às vezes, gente, é só um desconforto, sabe? Por exemplo, uma constipação intestinal gera muito desconforto. Isso pode gerar delirium. A dor pode gerar delirium. Principalmente
um idoso que já é acamado ou que às vezes não vai saber te relatar tanto, tá lá, né, na mesma posição o dia todo. A gente não percebe, mas ficar muito tempo na mesma posição é dolorido, causa dor no corpo, né? E aí quando esse idoso tem uma demência ou quando ele já não tá conseguindo expressar tanto isso, ou às vezes ele é até lúcido, mas não quer falar que tá com dor, com medo de dar trabalho para os filhos, ou com medo até de ser uma coisa mais grave. Quando essa dor não é abordada adequadamente, isso pode gerar delirium também, né? O nível de desconforto pode gerar essa confusão mental, essa flutuação do nível de consciência. O que é importante a gente saber do delirium? O delirium sempre será reversível. Então ele vai sempre normalizar quando a gente corrige o que está causando aquele desconforto, né? Corrigiu o sódio, o paciente melhorou. Tratou a infecção, o paciente melhorou. Melhorou a constipação, ele voltou ao normal. Então ele não fica sempre nesse estado. Por isso que é uma urgência e por isso que é importante a gente levar ao médico com urgência para identificar o que está causando aquilo, né? Nunca pense que isso é normal da idade, viu, gente? Não é, tá bom?